Beleza? Essas questões, elas são questões propositalmente diferentes daquelas que nós estamos vendo em aula, né? Tanto o pessoal do GED, quanto o pessoal da Fato. Então, procurei pegar questões com questões diferentes, né? Para que não ficasse igual do que a gente já possa ter visto aí. Beleza? Alguém riscou na minha tela agora, não sei quem foi. Não sei se eu vou conseguir apagar. E não tem problema, porque não está atrapalhando por enquanto. Essas questões são de 2023 e, a partir delas, então, a gente vai iniciar a nossa resolução. Começando com a questão número 11, ok? O que é importante eu dizer para vocês aqui? É importante dizer para vocês que a banca objetiva, ela é uma banca que quem já tá estudando de alguma forma, né? Não sei se são todos aqui que são meus alunos, como eu disponibilizei aí pelo Instagram. É uma banca que o edital dela é imenso, né? Ela pede bastante coisa, e embora ela não tenha pedido ali a parte de lógica formal, ela tem trabalhado ali muito, 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 muito da matemática básica, né? Com conceitos e aplicação específica. Mas porém é bom, né? Porém ela não aprofunda muito, então ela quer que tenha uma noção, certo? Então é a partir daqui que nós vamos começar a trabalhar hoje. Questão número 11. Assinalar a alternativa que apresenta o valor equivalente. Então, num primeiro momento, a palavra equivalente, ela pode soar aí no ouvido daqueles que estão muito acostumados com a lógica formal, com a palavra equivalente lá das regras da equivalência, mas não é isso. Ela quer que tu transcreva o que está dito ali. Então, nós temos 3 vezes 10 na menos 3. Vou fazer aqui um jogo rápido, então. E essa revisão eu vou tratar como se todos estivessem partindo do zero, embora eu já tenha dado uma espiada aqui e já observei que algumas pessoas já têm aula comigo, então talvez seja chovendo molhado, mas é importante a gente retomar para quem está arrancando do zero. O que é 10 elevado na 1? 10 elevado na 1 é 10. 10 elevado na 2 é 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado na 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Porém, agora, neste caso, nessa questão fresquinha de 2023, ele está com 10 elevado na menos 3, ok? Em vez de trabalhar com valor positivo, ele está trabalhando com o valor negativo. E aí, nós vamos fazer o caminho contrário, então, né, do que nós estamos acostumados. Vou deixar aqui como referência esses valores positivos, só que ao invés de vir aumentando o expoente, agora eu vou começar a diminuir. 10 na 0. 10 na 0. A gente sabe que todo número elevado na 0 é 1. E por que isso, Guedes? Vou pegar aqui como exemplo que eu fiz, ó. Do 10 na 2 para o 10 na 3, nesse sentido aqui, a gente pode observar, ó, que está aumentando uma multiplicação por 10. Está aumentando uma multiplicação por 10. A mesma coisa, Duda, acontece quando eu saio do 10 na 1 para o 10 na 2. Quando eu saio do 10 na 1 para o 10 na 2, o que está acontecendo? Está aumentando uma multiplicação por 10. Ó, 10 na 1 é 10, 10 na 2 é 2 vezes a multiplicação por 10, né? Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, que toda vez que eu aumento o meu expoente, eu estou aumentando uma multiplicação. Que nesse caso aqui é uma multiplicação por 10, né? Porque a minha base é 10. Então, se para aumentar meu expoente eu aumento uma multiplicação, quando eu diminuo o expoente, eu tiro uma multiplicação. Então, olha o que eu vou fazer aqui no cantinho, para ficar mais evidente, ó. 10 na 3, vou repetir, tá?
é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 10 na 2 é 10 vezes 10, que é 100. 10 na 1 é 10. Percebe que daqui para cá vem diminuindo uma multiplicação por 10, ó. Diminuiu de novo. Então, 10 na 0, o que vai acontecer? Eu vou continuar diminuindo. Só que essa diminuição, ó, do 1000 para o 100, o que ocorre? Uma divisão por 10, que é a minha base. Então, vou dividir por 10 aqui, daqui para cá vou dividir por 10, daqui para cá vou dividir por 10, porque a minha base é 10, por isso que eu estou dividindo por 10. Neste caso, por isso que 10 na 0 é 1. Todos os números elevados na 0 vai ser 1. Eu sei que eu estou começando essa revisão e pode parecer que está um pouco confuso, porque eu estou trabalhando a matemática básica. Então, para fazer um meio termo aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar um outro exemplo, depois eu volto para a questão. 5 na 3. O que é o 5 na 3? É 5 vezes 5 vezes 5. 5 na 2. O que é o 5 na 2? É o 5 vezes 5. Duas vezes. O que é o 5 na 1? É só o 5. O que é o 5 na 0? 5 na 0 é 1. Por que, Guedes? Do 5 na 3 para o 5 na 2, eu estou diminuindo uma multiplicação. Como é que eu diminuo uma multiplicação? Dividindo. Então, aqui eu vou dividir por 5. Do 5 na 3 para o 5 na 2, eu divido por 5. Do 5 na 2 para o 5 na 1, eu divido por 5, porque agora minha base é 5. Do 5 na 1 para o 5 na 0, eu divido por 5. Bom, o meu propósito aqui é, além de fazer uma revisão contigo, é também te deixar um pouco mais suave. E eu sei que fazer tudo isso, eu não estou te deixando nada suave, porque eu estou trabalhando com conceito. Então, nós vamos para o ponto de vista prático. Já te disse o porquê, já está gravado, né? E agora eu vou te dar o antídoto, então. Como é que é esse antídoto? Esse antídoto, ele funciona da seguinte forma. Vou apagar só a parte que me interessa aqui. Se o 10 na 3 eu já sei que é 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10, quando for 10 na menos 3, que é o que eu tenho aqui, 10 na menos 3, vai ser os mesmos 1000 com o 1 em cima. Porque quando meu expoente é negativo, eu inverto a fração. É só para isso que serve o expoente negativo. Guedes, entendi, mas eu estou com medo. Olha só, se fosse 5 na 2, 5 na 2 é 25. Se fosse 5 na menos 2, ia ser 1 sobre 25. Ah, acho que eu estou começando a entender. Mais um exemplo. 4 elevado na 2. 4 elevado na 2 é 4 vezes 4, que é 16. 4 elevado na menos 2 é igual a 1 sobre 16. O expoente negativo, a partir de agora, em nome de Jesus, Rodrigo, ele serve para uma coisa só. Ele serve para inverter o resultado, ok? É para isso. Lembrando disso, parece que tudo isso que eu estou falando, Duda, passou por água abaixo, né? Passou batido. Guedes nem precisava ter dito por quê. Era só tu ter me dito que o expoente negativo ele serve para inverter. Porque daí eu vou fazer 3 vezes 10 na menos 3. 10 na 3 é 1000. 10 na menos 3 é 1 sobre 1000. E aí, multiplicação de fração, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Eu ouvi um amém? Amém. De cima com de cima, de baixo com de baixo, dá 3 e aqui dá 1000. Só que, obviamente, a maldade não tem limites. O meu resultado não está em fração. O meu resultado está em decimal. Divisão por 1000 significa que eu vou ter 3 casas após a vírgula. Olha a importância da gente estar fazendo essa revisão. Se fosse uma divisão por 100, eu iria ter 2 casas após a vírgula. Se fosse uma divisão por 10,
eu teria uma casa após a vírgula. Como aqui é uma divisão por 1000, eu vou ter 3 casas após a vírgula. Após a vírgula, né? Seloi contando da esquerda para a direita. E aí você tem que saber o que é esquerda e o que é direita, né? Maravilha. Já estou vendo respostas no chat. 3 casas da esquerda para a direita. Letra A, uma casa, 2 casas. Letra B, uma casa, 2 casas, 3 casas. Resposta letra B. Por que não é a letra C, Guedes? Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Não é. Letra D, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Não é a letra D. Resposta aqui, letra bravo. Isso que eu estou fazendo aqui, ele é uma opção, né, de revisão. Então, o que tu vai poder fazer também, para quem está um pouco mais assustado? E eu sei que eu comecei a aula falando um pouco mais rápido, eu vou tentar diminuir o ritmo um pouco, para não ficar tão assustador. Isso significa dizer que toda vez que eu tenho um número com vírgula, eu posso passar ele para fração, e toda vez que eu tenho um número em forma de fração, eu posso passar ele para vírgula. Exemplo, olha só. Se eu tivesse o número 0,5, o número que eu enxergo sem a vírgula é o 5. Como eu tenho uma casa após a vírgula, 5 sobre 10. Se fosse o número 0,12, o número que eu enxergo sem a vírgula é o 12. Como eu tenho duas casas após a vírgula, sobre 100. Se fosse o número 0,512, o número que eu enxergo sem a vírgula é o 512. Como eu tenho 3 casas após a vírgula, sobre 1000. Ok? Isso valeria também, William, valeria também se fosse 1,273. O número que eu enxergo sem a vírgula, 1273. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3. Então, aqui ficaria sobre 1000. Obviamente que, neste caso, eu estou fazendo o caminho contrário disso que eu estou falando. Se eu estou fazendo o caminho contrário do que eu estou falando, eu tenho 3 sobre 1000. Significa dizer, então, que eu vou ter o 3, né? E ele vai estar 3 Pode casas ir, após a pai, vírgula. eu vou te brincar. 0,003. Tudo bem? O Marlon perguntou, boa noite, Guedes, isso é válido para porcentagem, né? Sim, para porcentagem também dá para converter bem de boa. Não chegamos lá ainda por enquanto, mas podemos fazer sim, sem problema nenhum. Tudo beleza, minha gente? Tudo certo até aqui? Vamos combinar então, né? O que eu já combino com o pessoal. Vamos combinar que o silêncio é sim, né? O silêncio é sim. Quando eu fizer uma pergunta, tudo bem, pessoal? Se a galera ficar em silêncio, quer dizer que está tudo bem, né? Não precisa se preocupar em responder. Aí o Rodrigo e o Fabiano estão pedindo para eu repetir. 1 sobre 25 fica 2,5? Não. 1 sobre 25 é isso aqui, né? 1 sobre 25. Diferente de ser 25 sobre 10, que seria 2,5. Não é a mesma coisa. 1 sobre 25, 1 sobre 25, pegando a deixa aqui do Rodrigo, deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui, ó. O que o Rodrigo está fazendo aqui, ó. 1 sobre 25. 1 sobre 25. Eu poderia simplesmente pegar o 1 e dividir por 25, ou eu posso usar uma traquinagem, né? É uma traquinagem. Eu não sei o quanto vocês estão acostumados com isso, mas, ó, o 25, para eu transformar em 100, eu multiplico por 4. E aí o que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, aqui fica 4 sobre 100. Multiplicando por 4, né? Em cima e embaixo. E 4 sobre 100 é 0,04.
É o 4 com 2 casas após a vírgula. Na dúvida, o que que eu vou te dizer? Na dúvida, divide, né? Na dúvida, divide para não ter problema. E aí vocês vão conseguir achar o número decimal certinho. Fechou, até? Fechou por enquanto? Tudo certo? Maravilha? Questão 11. Primeira questão da prova. É uma questão relativamente simples, mas que muita gente não tem firmeza. Esse conteúdo está dentro do conteúdo de conjuntos numéricos, né? Ali eu posso trabalhar isso como conjunto dos números racionais, porque é um número decimal. Eu posso trabalhar isso dentro da potenciação também, né? Eu posso incluir esse conteúdo dentro de várias coisas dentro da matemática. Aqui, especificamente, eu deixaria dentro da parte de conjuntos numéricos, beleza? Que está lá no nosso edital. Tranquilidade? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Lembrando que essa aula é gravada e vocês vão poder reassisti-la novamente assim que eu disponibilizar o link lá no YouTube. Questão número 12 da mesma prova 2023. Como toda a prova, né? Como toda a prova da banca objetiva, ela vai ter algumas questões que vão ser muito, muito de graça, né? Quem já está estudando aí para a banca objetiva já percebeu que vai ter questões que vão ser muito simples mesmo, e vai ter outras que vai ter aquela pegada conceitual. O que é a pegada conceitual, Guedes? O que tu está querendo dizer com isso? Cara, que vai independente da tua habilidade com números, né? Ela vai exigir que tu conheça do conceito, do conteúdo. Então, é a partir disso que a gente vai trabalhar com a questão número 12. A questão número 12, ela diz: o número 4 dividido por raiz de 2 pertence ao conjunto dos números? Muito bem. Nós já sabemos, ou deveríamos saber, que a raiz de 2 não é um resultado exato. Como é que eu sei isso? Eu sei disso porque a raiz de 1 é 1, né? E eu sei que a raiz de 4 é 2. Ó, deixa eu escrever. A raiz de 1 é 1 e a raiz do número 4 é 2. Isso significa dizer, então, Mari, que a raiz de 2 e a raiz de 3 são números não exatos. São números que estão entre 1 e 2. Essa é uma boa aproximação para a gente trabalhar. Para os meus alunos, tanto do online quanto do presencial, e Deus está vendo que eu sempre falo isso, tu tem que memorizar as raízes menores que 400, né? Então, quem nunca teve aula comigo, está tendo esse contato pela primeira vez, tem que memorizar as raízes menores que 400. São 20 raízes menores que 400. Isso vai te ajudar, né, a tu ter mais rapidez e mobilidade no dia da prova para não ficar perdendo tempo com coisa que teoricamente não precisa. Por exemplo, vai cair lá uma raiz de 28. Meu Deus, a raiz de 28 quanto é? Bom, se tu já memorizou, tu já sabe que a raiz de 28 não é exata. E aí tu já não te preocupa, certo? Mas, se a gente for observar aqui, Plaberson, aparece para mim aqui o Plaberson agora. Essa operação que ele está pedindo para eu fazer, ele não quer uma resposta numérica. Ele não quer que eu diga quanto vai dar isso aqui, né? Ele só quer que eu diga que característica que tem esse resultado, em qual dos conjuntos vai estar esse resultado. E aí, para isso, é preciso que eu conheça os conjuntos numéricos, né? Um dos primeiros itens do nosso edital lá. E é a partir disso que eu vou fazer essa revisão
bem rápido, tá? Bem rápido que eu digo é bem sucinta dentro do que a banca objetiva pede. As informações que eu estou trazendo para vocês aqui é dentro do que a banca objetiva está pedindo, ok? Por que que eu tenho que ter esse cuidado, né? Porque eu tenho alunos meus aqui que estão assistindo essa aula ao vivo e vão assistir gravada depois, que são do concurso da Polícia Civil. E eu já dei essa aula para eles, daqui a pouco eles vão, ah, mas tem mais coisa aí, Guedes. Sim, eu sei, tem mais coisas, mas aqui, por enquanto, é o que a objetiva está pedindo. Os números naturais, quem são os números naturais? Os números naturais, eles começam no zero, né? Ele começa no número zero e ele vai até o mais infinito. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até o mais infinito. É bom dizer, para reforçar, o zero em relação a ser par ou ímpar, ele é par, e o zero em relação a ser positivo ou negativo, ele é neutro. O zero não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. Quando eu falo em números naturais, que começa no zero, né? Começa no zero e vai até o mais infinito, vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não estou considerando o intervalo numérico que tem entre um número e outro, ou seja, sai do zero até chegar no 1, eu sei que tem infinitas possibilidades ali. Mas quando eu falo em números naturais, eu estou contando que é o zero, sai do zero, pula direto para o 1, sai do 1, pula direto para o 2, sai do 2, pula direto para o 3. Ou seja, nos números naturais, eu não entendo aquele intervalo que existe entre um número e outro, ok? Números naturais, os primeiros que surgem. Muito bem. É bastante falado essa questão, mas eu não quero que fique cansativo, né? Mas vamos indo porque é importante. Quem são os números inteiros? Números inteiros, quem são os números inteiros? Como o nome já diz, inteiro. Se é inteiro, não é quebrado. Ele vai do menos infinito, né? Do menos infinito até o mais infinito. Da mesma forma, quando eu falo em número inteiro, eu não estou preocupado com o intervalo numérico que existe entre um número e outro. Estou contando somente a parte inteira. Guedes, então tu quer dizer que quando o número é natural e inteiro, eu estou lidando apenas com a parte exata. Estou lidando apenas com a parte inteira do número, ok? Avançando mais um pouquinho, nome, conjunto numérico, nome de uma banda de rap cujo música mais conhecida é Nego Drama, Entre o Sucesso e a Lama, Dinheiro, Problemas, Invejas, Luxos e Fama, o conjunto dos números racionais. E aqui tu precisa memorizar quem são os números racionais. Números racionais são todos os números natural, são todos os números inteiro, ou seja, os dois que nós acabamos de falar, né? São também as frações, são também os números decimais, olha que delícia. Nada mais é do que um complemento, ok? O conjunto ele vem complementando decimais, depois as raízes exatas e as dízimas periódicas. Se tu olhou para o número infeliz, se tu olhou para o número e ele tem qualquer uma dessas características, dessas 6, ele é um número racional. São 6 características: natural, inteiro, fração, decimal, raiz exata e dízima periódica, ok? Se tu olhou para o número, ele tem qualquer uma das 6 características, ele é um número racional. Racional. E agora fica fácil para a gente chegar aqui e responder a questão, porque se eu olhar para o número e ele for uma raiz não exata, se ele for uma raiz não exata,
Ou se ele for uma dízima, não periódica, ele vai ser um número irracional. Ele vai ser um número irracional, ok? Dito isto, minha gente, nós já vamos começar a ficar muito à vontade. Por quê? Porque eu já começo a enxergar uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque eu vou me lembrar de tudo isso na prova, e eu espero que tu te lembre, né? Eu ouvi um amém agora? Sim, eu espero que tu te lembre, nós estamos na segunda questão, mas eu espero que tu lembre que as raízes não exatas, elas fazem parte do conjunto dos números irracionais, ok? Se faz parte do conjunto dos números irracionais, então a minha questão ela tá ganha aqui, porque eu vou poder chegar e resolver a questão só olhando, porque quando eu pego 4 e divido por um número irracional, que a raiz de 2 é não exata, a minha resposta só pode ser um número irracional, ok? Eu sei que quem tá mais familiarizado com a matemática pegou e fez o seguinte, ó, racionalizou o número. Racionalizou o número. Pegou e multiplicou por raiz de 2 em cima e embaixo, que é o que a gente aprende lá na 7ª série. E aí ficou 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado. Nada disso tu precisava ter feito, só para ficar bonito na gravação, fazer uma firula. 2, 4 por 2 dá 2. E aí sobraria 2 vezes raiz de 2. 2 vezes raiz de 2 é um número racional, ok? Seria um número irracional, desculpe. Raiz, 2 vezes um número irracional é um número irracional. Aí o Emerson pergunta, Guedes, se fosse raiz de 3, se fosse 4 dividido por raiz de 3, também seria um número irracional, letra D. Quando eu divido um número normal, né, um número natural por um número irracional, a minha resposta é um número irracional também. Beleza? Da onde que eu tiro isso, Guedes? Isso tu tira, né, do conceito matemático de conjunto numérico. Essa é uma questão que poucas pessoas acertam, justamente pelo fato de ter que conhecer a característica dos números, né? Ela é uma questão chata nesse sentido, ok? O Rodrigo pergunta, mas e se der uma dízima? Na verdade, as raízes não exatas, que é o que está acontecendo aqui, ela é uma dízima, mas ela é uma dízima não periódica, né? Se tu tiver acesso a uma calculadora aí e calcular a raiz de 2, tu vai ver que vai dar um número, vai dar uma dízima não periódica, ou seja, vai ser um número que vai repetir infinitamente sem periodicidade. Casualmente, eu estou com a minha calculadora aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Opa, 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 não vai dar. Mas quem tem calculadora aí pode fazer esse teste. Vai dar uma dízima não periódica, justamente porque a raiz de 2 ela não é exata. Beleza? Resumindo, Guedes, me assustei com essa maldita questão que tu colocou aí. Tem que saber o que é um número natural, tem que saber o que é um número inteiro, tem que saber o que é um número racional, tem que saber o que é um número irracional. Sabendo isso, tu consegue responder as questões teóricas mais de boa. E o Marlon pergunta, então só não é racionais porque o conjunto dos números racionais não englobam as raízes. Não, não foi isso que eu falei. Ó, os racionais englobam as raízes exatas. Os irracionais, as raízes não exatas. Para um número ser irracional, ele tem que ser uma raiz não exata. Para ele ser um número racional, ele tem que ser uma raiz exata.
ok? Nós vamos dividir nesses dois mundos aí, porque daí a gente consegue ter essa clareza sobre os conjuntos numéricos. Certo? Tranquilo? Ai, ai. Ai, papai. Vamos ver, então. Vamos indo. Christian, Micaela, tá aí. O Guilherme. Vai anotando, mas não se preocupa muito. O Denis Diniz, porque a aula é gravada, eu vou disponibilizar vocês. O Bruno. O GG. Thiago GG. Maravilha. A Mariana. Mariana Fault. Olha aí o pessoal, hein? Desenterrando. Maravilha. Muito bom tê-los aí novamente. Continuando, então, com a questão número 13. Questão 13. Número 13. Deixa eu rolar a tela. Essa questão 13 é aquela que tu tem que fazer, nem que seja na força do ódio, filhão. Ela vai ter que sair de alguma forma aí, né? Tu vai ter que responder ela de alguma maneira. Eu vou fazer de duas formas para ver qual tu te sente melhor. Vou começar com o modo Juquinha. O modo Juquinha é aquele que tu tira forças lá do fundo do teu coração e rabisca 300 milhões de vezes, mas chega no resultado. E depois eu vou para a parte teórica. 3 números consecutivos somam entre si 126. O maior deles é, ou seja, números consecutivos, um após o outro, que quando tu soma os 3, dá 126. Ele quer o maior deles. Se eu não arrumo outra forma de fazer, o que tu vai fazer? Não é uma coisa que eu gosto, mas tu vai testar. 42 é o maior deles, então aqui é 41 e aqui é o 40. Já que eles são consecutivos, e o maior deles tem que ser a letra A, que é o que eu estou testando. Para ser a resposta, vai faltar eu somar agora. 40 mais 41 mais 42 dá 126. 4, 8, 12. Né? 40, 40, 40, 120, mais 3, 123. A resposta não é a letra A. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim ou não? Vou indo mais rápido aqui, porque a princípio a pegada é mais simples, mas se alguém não está entendendo, coloca no chat. Letra B. Letra B. 43 é o maior deles. 42, 41. Olha que bonito, dá vontade de chorar de tanta emoção. 43. 40, 40, 40, 120. 3 mais 2 mais 1, 6. Então, está aqui a minha resposta, 126, somando os três juntos, né? É aquela questãozinha que não dá para errar. Letra B. Bravo. Estão comigo? Eu estou indo muito rápido, eu estou com medo de estar deixando quem está com mais dificuldade para trás. Por isso a importância da gente ir conversando, certo? Maravilha. A objetiva, minha gente, na prova de vocês, domingo que vem, vai ter questões que têm essa tranquilidade. Essa aí o William disse que é para não zerar. Né? Essa aqui é aquela que, bah, velho, não dá para errar. E se eu não soubesse como é que faria, né, Guedes? Se eu não fosse testar, porque pode ocorrer o seguinte, ó. Ele pode te dizer assim, o maior deles está entre 40 e 50, letra A. Letra B, entre 50 e 55, letra B. Entre 55 e 60, letra C. E aí esse teste aqui, ele já acaba ficando, né? Já acaba ficando para trás. Então, o que a gente vai ter que fazer? Na matemática, quando eu não sei um número, eu chamo ele de x. O consecutivo a ele, x mais 1, e o consecutivo, x mais 2. Vou somar os três números e tem que dar 126. O primeiro número é x, o próximo número é x mais 1 e o próximo número é x mais 2. Beleza? E aí aqui eu vou resolver por equação. Vai dar 3x. Deixa eu fazer bonitinho. Vai dar 3x mais 3 igual a 126, né? Equaçãozinha do primeiro grau. 3x igual a 126 menos 3. 3x igual
a 123, x igual a 123 dividido por 3, x igual a 41. Nesse momento, escorre uma lágrima no canto do teu olho, porque o primeiro número é 41, o segundo número é x mais 1, 41 mais 1, que é 42, e o próximo número é x mais 2, que é 41 mais 2, que é 43. E nesse momento você encontra a luz e a salvação, né? Segura na mão de Deus. Não precisaria fazer tudo isso que eu fiz aqui neste caso, porque neste caso tu tem as alternativas para testar a resposta. Beleza, gente? Todo mundo vivo, sobrevivendo até aqui? Maravilha? Não creio, papai. Olha aí, o tempo voa, já passou 40 minutos da aula, velho. Jesus amado. Espero que esteja sendo prazeroso para vocês, como está sendo para mim, neste domingo à noite. 14. Se não tem dúvidas, vou seguir adiante. Maravilha, Gabi, comendo uma pizza, hein? Que maldade. A Comi maldade não. toda já, Guedes. Se A fosse mais maldade. perto, eu te mandava um pedaço aí. A maldade não tem limites. Maravilha. É isso aí. Vamos adiante então, porque depois dessa prova nós temos outra ainda. Não sei que horas vocês estão pensando em me abandonar, mas aqui o prazer é infinito, nós vamos até o talo, até a hora que der. Depois eu vou abrir um espacinho aí para quem quiser perguntar, enfim. Por mais que eu esteja Guedes, fazendo... mas essa banca para matemática ela é mais de boas, né? Que a Fundatec e a La Salle. Não, sim, a Gabi ela já teve comigo aqui em outras mentorias. Ela é muito mais tranquila, Gabi. Porém, é o seguinte, ó. ah, ela faz pergunta num espectro muito maior, ela quer que tu tenha uma noção de tudo, e ela entra em alguns temas que a maioria não estuda. Então, vai ser uma prova com nota alta, que eu digo assim, a média geral vai ser acima de 5, 6, e ela vai definir naquele camarada que está sabendo um pouquinho a mais, né? Assim, sabe um pouco mais de função, sabe um pouco mais de geometria, de modo geral. Se daqui a pouco tu não consegue buscar tudo na matemática, tu vai buscar no português, na legislação, enfim. Eu estou aqui para dar um norte geral e tentar deixar todo mundo parelho, tá? O William vai ficar só até às 11, mas essa aula é gravada, tá, William? Depois eu vou disponibilizar o link no YouTube, quem precisar sair antes não tem problema nenhum. 14. Seja f, dois pontos, ou seja, a função, que ela parte dos números reais e chega num número real. Isso aqui é só para te dar medo, tá? O que é um número real? Número real, olha que bonito, né? Nessa hora, Jesus toca o teu coração porque tu está pronto para receber o chamado, pronto para receber a informação. Número natural, inteiro, racional e irracional, tu já sabe o que é. Eu acabei de falar. Quando eu digo que o número é real, quer dizer que ele pode ser qualquer um desses números. Ele pode ser natural, ele pode ser inteiro, ele pode ser racional ou ele pode ser irracional. Quando o enunciado falar que o número é real, significa o seguinte, velho, ele pode vir de qualquer tipo, de qualquer característica, com qualquer sabor. Pera, uva, maçã ou salada mista. Ele vai vir dízima, ele vai vir fração, ele vai vir raiz exata, ele vai vir de qualquer jeito. E ele está dizendo que essa função f de x é igual a 3 menos 9x. É para assustar. F de x igual a 3 menos 9x. E aqui, ponto, né? Vou fazer uma observação. Isso aqui é uma função de primeiro grau. E como é que eu sei que é uma função de primeiro grau? Porque o meu x da função, ele está no expoente 1, né? Quando não tem nada escrito, eu entendo que é o expoente 1. Então, aqui a minha função, ela é de primeiro grau, que é uma reta, uma função linear. Se tivesse um expoente 2, ela seria uma função de segundo grau, ok?
essa questão ela é bem boa, Gabi, né, como eu estava falando, e demais, porque essa questão, ela é aquela questão que entre o rol de questões que tu vai ter na prova, essa aqui é aquela que vai diferenciar o camarada que está um pouco mais avançado, que está um pouco mais na frente, porque ele envolve conceitos de função do primeiro ano do ensino médio, e aqui é cansativo, é chato, porque envolve teoria, não envolve apenas o raciocínio de uma questão de regra de 3, de uma questão de PA, de uma questão que tu consegue desenrolar só lendo e, isso aqui eu acho que é isso aqui, e assim tu vai fazendo. Aqui tu tem que saber um pouquinho de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Olha que vontade de chorar que dá, Júlio. Eixo X e Y, né? O eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. O eixo X é chamado de eixo das abscissas, ok? E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Ordenadas. E o ponto no plano cartesiano representa uma coordenada, ok? Abscissa, ordenada, que forma um ponto coordenado. Muito bem. Então, ele está querendo... Vamos lá para a pergunta. O valor da imagem. O valor da imagem. Para eu falar de imagem numa função, eu tenho que saber o domínio, né? E para isso eu vou te dar o bizu aqui, ó. Toda vez que tu vê esse monstrão aqui, f de x, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que tem alguém que está em função do x. Alguém que está em função do x. Ora, se o meu plano cartesiano é x e y, quem está em função do x é o y. Isso significa dizer que toda vez que tu enxergar o f de x, tu pode riscá-lo e colocar um y. Y igual a 3 menos 9x. Ok? Sempre. Sempre numa função tu pode fazer isso. Ok? E aí ele diz, o valor da imagem, ou seja, quem mantém o domínio é o x. A função é como se fosse uma máquina. Tu coloca um valor no x e aí ele te resulta num y. Tu coloca um valor no x, ele te resulta num y. Quer ver o exemplo que eu vou dar aqui, ó? Se nesse caso que eu tenho aqui, não tem nada a ver com a questão, tá? Nós só estamos fazendo gracinha pro diabo rir. Só para tu entender o que vai acontecer. Se no lugar do x eu colocar 1, o que vai acontecer? Vai ficar 3 menos 9 vezes 1. No lugar do x eu estou colocando 1. Então, vai ficar 3 menos 9. 3 menos 9 é menos 6. Isso significa dizer que quando o x vale 1, o meu y vale menos 6. Se no lugar do x eu colocar 2, se no lugar do x eu colocar 2, vai ficar 3 vezes menos 9 vezes 2. Menos 9 vezes 2 é menos 18. Menos 18 com 3 positivo dá menos 15. Então, quando o meu x vale 2, o meu y vale menos 15. A função nada mais é do que isso. Eu coloco um valor do x, que é chamado de domínio, no eixo das abscissas, ele me retorna um valor de y, que está no eixo das ordenadas, chamado de imagem. Olha que bonito. Até parece que está ficando fácil, né, Guedes? Porque eu já sei que y, ordenada e imagem é a mesma coisa. E eu sei que x, abscissa e domínio é a mesma coisa, ok? Então, que ele tá pedindo aqui? Quando a abscissa é igual a menos 1. Olha que bonito, dá vontade de chorar. Quem é a abscissa? A abscissa é x, que é a mesma coisa que domínio. Então, quando tu colocar o menos 1 no lugar do x, quem é que tu vai encontrar em y correspondente? É o que eu vou fazer agora, ó. No lugar do x, agora valendo, né? 1 quilo de linguiça Borrússia,
No lugar do x eu vou colocar o menos 1. Menos 1. Olha que legal. 3 vezes menos 9 vezes menos 1. Lembrando que a multiplicação é primeiro, né? Menos 9 vezes menos 1, menos com menos dá mais 9, né? Mais 9 com mais 3 vai ser igual a 12. Então, quando o meu x, que é a minha abscissa, que é o meu domínio, vale menos 1, o valor que eu encontro no y, que é a minha ordenada, que é a minha imagem, vale 12. Então, a resposta aqui é Charlie, 12, letra C. Não requer prática nem experiências anteriores. Ok? Estão comigo ou não? Deixa eu ver que alguém escreveu no chat ali agora. Mari, não chora, Mari. A Mariane. Basicamente, nessa questão 14, resumindo, abrindo o teu cérebro e colocando o que importa lá para dentro. X é a abscissa, que é a mesma coisa que domínio. Y é a mesma coisa que ordenada, que é a mesma coisa que imagem. Então, quando ele pedir para tu calcular a abscissa, quando ele pedir para tu calcular o domínio, tu vai pegar esse valor, vai jogar dentro da função e vai encontrar o correspondente. Beleza? Tem gente acertando no chute aí. Deus está vendo, hein? Fechou? Deixa eu ver aqui. Sora, é 3 vezes menos 9 menos 1. Só não entendi por que deu 12. Ah, talvez aqui, ó. Eu escrevi errado, tá? Eu pensei uma coisa e escrevi outra, ó. Se tu olhar a função aqui, William, ó, é 3 menos 9 vezes x. Não tem esse vezes que eu coloquei aqui. Muito boa a tua observação, ó. Então, só para ficar bonito, ó. É 3 menos 9 vezes menos 1. Então, eu vou fazer a multiplicação primeiro. Menos 9 vezes menos 1 dá mais 9. Então, fica aqui, fazendo aqui em cima, ó, 3 mais 9, que é igual a 12. Fechou? Me empolguei ali e coloquei um sinal de vezes, porque a regra que eu estou seguindo é essa aqui da função aqui de cima, ó. Essa regra aqui, ó. 3 menos 9 vezes x. Fechou. Maravilha. 14. Matou? Fechou? Vejam então, ó. Questão 11, 12, 13 e 14. As 4 primeiras questões da prova. Façam as avaliações de vocês. A 14 era chatinha. A 13 era para fazer com certeza. A 12 era chatinha. E a 11 era razoável para quem já está mantendo um estudo, né? Uma fácil, uma mais ou menos, e duas com um grau de dificuldade um pouco maior. Seguimos, então. Questão 15. Todas as questões de 2023. Fresquinho, saído do forno. Questão 15. Um grupo formado por 4 amigas possui idade média igual a 25 anos. O que é idade média? Diz para mim, o que é idade média? Idade média não é lá dos tempos da caverna, né? Dos tempos da Idade Média, da taberna, né? Não. A idade média significa o seguinte, ó, que eu tenho 4 amigas, amiga A, mais amiga B, mais amiga C, mais amiga D. Eu somo essas idades, todas delas, divido por 4 e esse resultado é igual a 25. Isso é calcular a média, né? Eu sou do tempo, talvez alguns aqui compactuam desse raciocínio que eu vou fazer agora, que para fazer a média, para saber se tu passou de ano, o que tu tinha que fazer? Tu tinha que somar as notas dos teus 4 bimestres, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, somava tudo e dividia por 4.
Se esse resultado fosse maior que 6, tu passou de ano. Se ele fosse menor, tu estaria de recuperação. Então, a média eu calculo assim. Somo tudo e divido pelo número de elementos. Ok? Considerando que após a saída de uma das amigas do grupo, a idade média passou a ser de 24 anos. Saiu uma amiga e a idade passou a ser de 24 anos. É correto afirmar que a idade da amiga que se ausentou é igual a... Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou fazer o mesmo raciocínio. Amiga A mais amiga B mais amiga C. Amiga D saiu, né? Amiga D saiu. Então, agora eu vou somar as três e vou dividir por 3. E essa média de idade deu 24 anos. Tudo bem o que eu estou fazendo até aqui? Tudo certo? Maravilha. O que eu vou observar agora aqui, ó? Eu não sei exatamente quanto é a idade da A, da B, da C e da D. Exatamente, eu não sei quanto é cada uma. Mas o que vai acontecer? Eu vou usar a matemática aqui, ó, porque esse 4 que está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Então, eu vou poder dizer com toda clareza que A mais B mais C mais D é igual a 25 vezes 4. 25 vezes 4 é 100. Então, por mais que eu não saiba quanto que é a idade de cada uma individualmente, eu sei que as 4 somadas dá 100. E a mesma coisa, né? E esse faço o caminho inverso. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu não sei quanto é a idade do A, do B e do C, mas eu sei que quando eu somo as 3, eu posso pegar esse 3 que está dividindo e passar para cá multiplicando. E aí eu faço 24 vezes 3, né? 24 vezes 3 é 72. Então, eu vou dizer que A mais B mais C é igual a 24 vezes 3, que é 72. E aí eu penso o seguinte, agora eu vou pôr, né? Eu vou pôr a referenciação. Se quando eu tenho 4 pessoas, a soma dá 100, e quando eu tenho 3 pessoas, as 4 pessoas, a soma dá 100. Quando eu tenho 3 pessoas, a soma dá 72. Quer dizer, então, que a pessoa que saiu é o que falta para fechar 100. Ou seja, minha resposta aqui é de 28 anos. Beleza? Tudo certo até aqui? Se tem perguntas, a hora é agora. É uma questão de média aritmética. Que assunto é esse, Guedes? Está dentro lá de noções de estatística. Ela é uma questão que envolve média aritmética. Beleza? É, o Rodrigo dizendo ali que vem assim, né? Como eu disse para o pessoal hoje de manhã, né? Hoje de manhã eu estava dando aula lá para o pessoal do Éder, no GED, e eu venho falando já ao longo das aulas, tanto lá na Fato quanto para o Éder. As questões fáceis a gente não tem que comemorar, na verdade, né? Porque as questões fáceis, todos que estão mantendo um ritmo de estudo vão acertar. É legal, né? É legal chegar na prova e fazer uma questão, essa aí estava fácil, só que não te esquece que a maioria vai acertar ela, né? A gente tem que se preocupar em fazer as difíceis. E ao dizer isso, eu não quero deixar ninguém triste, tá? Só quero te dizer que o diferencial vai ser tu fazer as difíceis. Muito bem. 16. 16. Sistema de medidas. Questãozinha de sistema de medidas. Múltiplos e submúltiplos do metro. Vamos anotar, então. O Bruno possui 68. O Bruno possui 68. Alfredo, seu pai, é 20 centímetros mais alto. Ou seja, o Alfredo, que é o pai, tem 1,88. Eu vou desenvolvendo o raciocínio, se alguém não entender, né? Me pergunta. E ele está dizendo que a soma das alturas de Bruno
mais o Alfredo, mais o Pedro, que é o filho mais novo, é igual a 0,00412 quilômetro. Quilômetro. Olha que delícia. Assinalar a alternativa que indica corretamente a altura de Pedro. Ai, ai. Eu, como professor de matemática, às vezes eu me pergunto, né? O que leva um infeliz desse a fazer uma questão tão fora de contexto, né? Tão desconectada da realidade? É uma questão que, sem dúvida, ela exige que tu demonstre teu conhecimento matemático, mas tipo assim, simbiose com a realidade nenhuma, né? Enfim, vamos lá então. O que tu precisa saber aqui então, anotar aí nos teus alfarrabos, né? No teu material aí. Tu tem que anotar os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, submúltiplos do metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Submúltiplos, abaixo do metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Múltiplos do metro, maiores que o metro, ok? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tudo isso valeria também se fosse grama. Grama, decigrama, centigrama, miligrama. Decagrama, hectograma, quilograma. Os múltiplos e os submúltiplos, né, do sistema de medidas, que é um dos itens lá do edital, ele pode trabalhar com essa variação. Poderia ser litro, decilitro, centilitro, mililitro, ml, né? Mililitro, ml. Poderia ser decalitro, hectolitro, quilolitro. É mais comum trabalhar o sistema de medidas envolvendo o metro, que é o que está acontecendo aqui. Então, olha o que está acontecendo, né? Primeiro de tudo, a gente tem a altura do Bruno, que é 1,68 metros. A gente tem a altura do Alfredo, que é 20 centímetros mais alto, ou seja, 1,88 metros, né? E agora eu tenho um somatório de alturas que está em quilômetro. Mas observem, por questão de estratégia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a maioria das alternativas está em centímetro, com exceção da letra D, que está em metro, ok? Não deveria ser novidade para vocês que 1,68 metros é a mesma coisa que 168 centímetros. Também que 1,88 metros é a mesma coisa que 188 centímetros. Como é que eu faço essa conversão, Guedes, seu infeliz? Como é que eu faço essa conversão? E aí eu vou aproveitar para fazer as 3 conversões aqui para a gente já matar essa charada. Ó. O que tu vai fazer? É simples e prático, não precisa fazer cálculo. Se tu errar, tu não fala mais comigo. Mas presta atenção. 1,88 metros. Eu quero passar para centímetro. A vírgula está aqui, ó, 1,88. O número que encosta na vírgula pelo lado esquerdo é o 1. Esse número tu vai colocar na casa que ele está se referindo, que é do metro. Então, tu vai colocar o 1 aqui, ó. 1 vai no metro. Os outros 2 números tu só acompanha. Então, o 1 foi no metro, o 8 primeiro vai no decímetro e o outro 8 vai no centímetro. Então, 1,88 metros é a mesma coisa que 188 centímetros. Guedes, não entendi. Então, vamos de novo. Ó. Vamos para o Bruno. 1,68 metros. O número que encosta na vírgula pelo lado esquerdo, que é o 1, vai na casa do metro. Está aqui. Um número por unidade, porque aqui é medida linear. Então, o 6 vai aqui e o 8 vai aqui.
1,68 metros é a mesma coisa que 168 centímetros. E olha que bonito agora. Agora vai dar vontade de chorar. Porque tu tem o 0,00412 quilômetros e partindo desse mesmo pré-requisito, o que tu vai fazer? O zero, que é o número que encosta na vírgula pelo lado esquerdo, tu vai colocar na casa do... Deixa eu baixar a tela aqui um pouquinho. Tu vai colocar na casa do quilômetro. Tá aqui o zero. Esse zero tu vai colocar aqui. Esse zero tu vai colocar aqui. Esse 4 tu vai colocar aqui. Esse 1 tu vai colocar aqui. E esse 2 tu vai colocar aqui. Ok? Então, a gente acabou de descobrir que o 0,00412 quilômetro nada mais é do que 412 centímetros. Ou seja, o somatório das três idades é 412, ó. Vou fazer aqui. O B mais o A mais o Pedro é igual a 412. Antes de eu continuar, tá todo mundo entendendo? Tudo de boa? Como eu não sou bobo nem nada, e eu me conheço a essa altura do campeonato, eu vou usar a calculadora, coisa que tu não vai poder fazer na prova, a não ser que a tua banca seja Fundatec e a prova seja da Brigada, aí tu pode usar. Nessa aqui eu acho que tu não vai poder usar, tá? Eu vou fazer 168 mais 188, que é o que eu já tenho, 356. Por enquanto, essa da Brigada foi foda. Enfim, tá gravado, tá amarrado em nome de Jesus. As duas alturas que é do Bruno e do Alfredo já tá dando 356, né? Que é eu pegar e somar esses dois guerreiros aqui, ó, já tá dando 356. Mas eu sei que quando eu somar o Pedro junto dá 412. Então o que eu vou fazer? 412 menos 456, que vai dar 56. Vou escrever aqui no cantinho, ó, os três juntos é 412 e os outros dois tinha dado 168 mais 188, deu 356. Então, ao subtrair um do outro, a resposta é 56 centímetros. 56 centímetros é a altura do Pedro. A altura do Pedro, 56 centímetros. Cuidado, porque a maldade não tem limites, né? Ó, 56 centímetros, a minha resposta é a letra B. Beleza? A resolução ficou longa, ficou extensa, porque eu te expliquei, te relembrei os múltiplos e os submúltiplos, né? Mas eu fazendo uma avaliação dessa questão depois, eu pensei assim comigo, ó. Tenta vir comigo, né, Emerson? E aí talvez tu não precisasse fazer nada disso que eu fiz. Mas como aqui é uma correção, revisão, eu já estou aproveitando para ir relembrando também. Se eu já sei que o Bruno tem 168 centímetros e eu já sei que o Alfredo tem 188 centímetros e ao somar os dois dá 356, por óbvio, por coerência da existência do ser humano, né, do ser humaninho normal, o 0,00412 quilômetros só poderia ser 412 centímetros, porque senão o guerreiro veio de Marte, né? Para ele ter sei lá quantos metros a mais, ou sei lá quantos metros a menos. Então, por óbvio, o 0,00412 quilômetros só poderia ser 412 centímetros, né? Então, muitas vezes a gente fica preso pela teoria, e é óbvio que aqui eu estou preso pela teoria, porque é o meu papel te passar a teoria, mas aqui eu já poderia responder mais rápido, é um feto, né?
já poderia ser mais rápido, mais objetivo dentro da coerência, né? Cara, ele não ia largar o guerreiro de 1,68 e de 1,88 com, sei lá, que nem diz a Duda ali, com um feto de 4 centímetros. Ou então, se não, com um gigante de 4 metros e 12, tá ligado? Não. Ele ia manter, ele ia manter uma coerência biológica, né? Enfim. Não poderia ser letra A porque 0,56 centímetros é um pouco mais que meio centímetro. 0,5 centímetros seria meio centímetro. Tá, Emerson? Então, por causa disso, não poderia ser a letra A. Isso, é um homozigoto. Como é que é? Um espermatozoide. Gente, falta uma semana, né? E eu estou tentando fazer dessa correção o mais proveitoso possível. E eu sei que hoje é domingo, daqui a pouco a galera tá cansada. Eu sei que tem gente aqui lá do Éder que já teve aula o dia inteiro, inclusive estão tendo. Mas vocês têm um mundo de coisa para estudar, né? Estão tendo aula de domingo a domingo lá na FAP, enfim, no Éder. Mas é assim, vocês não perderem esse senso de, de dar uma parada, dar uma respirada. Eu sei que é matemática, né? Que a gente fica na tensão assim, mas, vamos tentar também jogar com o lado lógico da coisa, tá? A Fato também tá tendo aula de domingo a domingo, né? Tá todo mundo nessa correria aí, reta final. Muito bem. Questão 17 agora. Probabilidade. Considerando-se uma caixa com 10 bolas, sendo 4 delas da cor rosa. Ó, o Júlio vai lembrar dessa questão. O Júlio estava na aula hoje de manhã. Considerando uma caixa com 10 bolas, sendo 4 delas da cor rosa, assinalar a alternativa que apresenta probabilidade. O que eu estou dizendo para o meu povo, né? Meu povo que está comigo. Probabilidade na objetiva, Gabi, Duda, Mari. Começou esse negócio de bolas, né? Probabilidade, tu tem que saber uma coisa só. Probabilidade. Só tem que saber uma coisa nessa prova da objetiva. O que tu vai fazer para calcular a probabilidade? Os resultados que tu quer que ocorra dividido por todas as possibilidades que existem. De um modo geral, é muito próximo da Fundatec e, de um modo geral, é muito próximo da La Salle, com a diferença de que as questões de probabilidade da objetiva são muito mais simples. E aqui entra naquela nossa estratégia. Tu não pode errar essa questão, porque essa questão é uma questão que o grande público erra, porque eles olham probabilidade e já se assustam, mas tu não pode errar porque a aplicação é bem simples. Probabilidade é o que eu quero por tudo que existe. Neste contexto aqui, o que é o tudo que existe? O tudo que existe são as 10 bolas, né? Que são aquelas que vão ser retiradas da caixa. Todas as possibilidades que existem. Ele quer a probabilidade de retirar dessa caixa uma bola que não seja rosa. E aqui entra a maldade, porque no dia da prova tem a questão emocional, né? O Fagner só sabe com laranja. Se das 10 bolas, 4 são rosas, quantas não são rosas? 6. Então, ele quer a probabilidade de que não seja rosa. 6 em 10. 6 dividido por 10 é 0,6. Para transformar para porcentagem, multiplica por 100, 60%. Então, resposta aqui, letra D. Qual é a grande maldade? A grande maldade é que Deus está vendo quem calculou as rosas. Quem calculou as rosas é 40, letra B. Mas ele quer que não seja rosa. Não seja rosa é letra delta. Fechou? Não dá para errar. Não dá para errar. Não dá para errar. Beleza? O que eu quero por tudo que existe. 18.
18 e última dessa prova. Essa aqui é uma prova com 8 questões, né? 8 questões. Geometria é um tiro no escuro, porque são fórmulas, e aí vai da tua vontade de aprender matemática através de fórmulas ou não. O que eu tenho dito, né? Porque por aqueles que eu não falei ainda no presencial, eu vou falar. Tem figuras da geometria que são obrigatório tu saber como que se calcula a área. Por exemplo, o triângulo, né? Tem que saber do retângulo, tu tem que saber a área do círculo. Posso até escrever aqui para não ser maldoso, tá? Área do círculo, πr ao quadrado. Área do retângulo, base vezes altura. Área do triângulo retângulo, que é o com ângulo reto, né? É base vezes altura dividido por 2. Tu tem que saber na objetiva também a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sabendo essas 4, a chance de tu desenrolar as questões de geometria é muito grande. Porque aquilo que não for essas figuras vai ser uma composição. O que tu está querendo dizer com isso, Guedes? Estou querendo te dizer aqui, ó, essa figura que eu tenho na questão 18 é um losango, né? Esse losango aqui, como vocês podem bem ver, ele é formado por triângulos retângulos. Ó, tô pintando um só deles aqui, ó. Ou seja, tu não precisa saber que a área do retângulo é dzão vezes dzinho, né? Dividido por 2. Tu não precisa saber. Embora, se tu quiser saber, mal nenhum vai fazer, né? A Mari vai fazer na moeda isso aqui. Mas olha só, tenta vir comigo. Deixa Jesus agir na tua vida. Se tu enxerga que esse losango é composto por 4 triângulos retângulos iguais, né? Iguais a esse que está pintado, aí parece que o teu sofrimento diminui. Quer ver? Eu espero, né? A diagonal D, que é a maior, ela tem 10 metros, ou seja, daqui até aqui tem 10 metros. Minha internet deu um sinal de instabilidade, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Ó, isso aqui tudo mede 10 metros. Se isso tudo mede 10 metros, quer dizer que a metade mede quanto? 5. Então, aqui mede 5 e aqui mede 5. O Dzinho, que é a diagonal menor, que é essa medida aqui, ó, toda ela mede 8. Então, quer dizer que aqui vale 4 e aqui vale 4. E aí, olha que legal. O que era um losango, tu já acabou de decifrar, porque ele virou um triângulo retângulo, que eu estou recortando ele. Vou recortar ele daqui para cá agora, ó. Vou recortar ele daqui para cá, ó. Então, agora aqui eu vou dizer que vale 5 e aqui eu vou dizer que vale 4. Como ele é um triângulo retângulo, de ângulo reto, base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2, ó, conforme está aqui. Então, fica 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 dá 10. E acabou a questão. Acabou. Por quê? Porque eu já sei, né, Gabi, que aqui vale 10. Se esse triângulo vale 10 e o meu losango é composto por 4 triângulos iguais, então aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10. E a área do meu losango, nesse caso aqui, vai valer 40, letra delta. Neste caso, é importantíssimo que por mais que tu odeie, por mais que tu queira fazer na moeda, Mari, por mais que tu tenha essa vontade assim, caguei para geometria, não tô nem aí. 4 figuras vale a pena tu saber a fórmula da área e dar aquela puxadinha agora na última semana, porque a geometria é o que vai te colocar na frente, velho. Geometria é o que te coloca na frente dos guerreiros. Quem já estuda para concurso aqui sabe a importância que tem uma questão. Uma questão vale muito dinheiro, né?
Vale muito dinheiro uma questão. Para quem ficou de fora, principalmente, para quem ficou de fora de uma chamada, né? Essas turmas da brigada agora aqui, tem gente que está ficando para as próximas turmas, por quê? Por causa de uma questão, duas. Então, valoriza aquelas que ninguém quer fazer. Regra de 3, todo mundo vai fazer. Sinto muito te dizer. Porcentagem, quem for aprovado vai fazer porcentagem. Né, Rodrigo? Não adianta tu ficar feliz que tá acertando porcentagem, porque assim, velho, teus concorrentes que estão dentro vão fazer a porcentagem também. Então, vamos dar essa focada. Por isso que eu estou trazendo, eu separei 2 provas assim com temas bem diversos. E se vocês perceberam, nessas 8 questões que a gente teve, não teve nenhuma que tu, não, ou melhor, até teve, né? Teve uma só que tu falou assim, essa aí foi para tu não zerar. Sim, eu peguei uma prova com um nível um pouco maior, porque não adianta também, né? Pô, domingão agora aqui, ó, 21 horas. Eu poderia estar vendo Netflix, comendo pipoca, e vocês poderiam estar fazendo outra coisa aí na casa de vocês. Não vou te tirar do teu conforto do domingo para tu vir aqui fazer uma provinha barbada. Não, peguei questões com uma aplicação um pouco mais difícil, ok? E amanhã eu já vou abrir o grupo do Telegram ali também, para que vocês consigam falar ali também, né? E usem essa última semana para a gente conversar por ali, tirar dúvidas, né? Daqui a pouco tá resolvendo alguma questão da objetiva ali, sentiu dificuldade, tira uma foto, bota no grupo ali e vamos matar para conseguir chegar o mais tranquilo possível, né? Para nossa prova do domingo. Beleza? Aí o Plaberson ficou de fora por uma questão. É justamente isso, cara, que a gente vai ganhando maturidade, né? A gente vai aprendendo assim. Eu, particularmente, já estou aí há 15 anos trabalhando com concurso e eu gosto de trabalhar alta performance, né? Eu sei que é cansativo, é chato, nem todo mundo está pronto para isso, mas também não tem problema. Quanto mais pessoas conseguirem entender que a coisa funciona assim, melhor. Ao longo do caminho a gente vai perdendo alguns, né? É sempre assim, não tem problema, mas os que ficam acreditam na missão e estão colhendo frutos aí. Então agora já troquei a prova, né? Questão 11. Questão 11 agora já é uma outra prova. Aquela prova tinha 8 questões, nós encerramos ela agora e vou começar uma outra prova. Se eu não me engano, essa prova são 5 questões, tá? Uma pesquisa feita com os funcionários de certa fábrica sobre a utilização de EPI. EPI é equipamento de proteção individual, né? Vocês vão conhecer isso quando vocês entrarem na guarda. Constatou-se que 115 usam capacete. Vamos escrever então. O capacete são 115. 125 usam óculos. Óculos 125. E 55 usam os dois, ou seja, usam o capacete e o óculos. Para quem já estuda para concurso, essa é uma questão relativamente simples. Mas para quem nunca viu, acaba errando. E sabe-se que há 30 funcionários que trabalham no setor administrativo e, portanto, não utilizam o EPI. No escritório não precisa EPI, né? Então não usam nada. 30. Vou fazer toda uma firula aqui, uma gracinha para o diabo rir, que é para Jesus tocar o teu coração e tu criar essa memória visual. Vou usar o conceito aqui do primeiro ano do ensino médio, que é o conjunto universo, né? Ou espaço amostral dentro da análise combinatória. Vou fazer o primeiro círculo aqui. Nesse círculo vão ser as pessoas que usam o capacete, e o outro círculo em azul vai ser as pessoas que usam óculos. E, obviamente, vai estar fora dos 2 círculos que não usam nada. Então, aqui é 30. Ó, esses 30 aqui não usam nada. E esse espaço que eu estou colocando aqui vai se destinar para o total de pessoas, né? Quantas pessoas tem na fábrica? Uma coisa que tu não pode esquecer é começar sempre pela intersecção. O que é intersecção? É o meio, né? Quando ele te der, é óbvio. Quando ele não te der, tu vai ter que usar outros recursos. Nesse caso aqui, ele tá te dando a informação do meio. Então, tu vai colocar aqui, ó, 55. Capacete.
115. Significa dizer, então, né? Significa dizer, então, Emerson, que aqui dentro do capacete, que é o círculo vermelho, tem que ter 115. Mas observa que eu já tenho 55. Eu já tenho 55 que uso o capacete. Para fechar 115, falta quanto? Aí eu vou ter que fazer 115 menos 55, que dá 60. Beleza? Tudo bem até aqui? Eu sei que eu fazendo pode parecer mais simples, né? Mas a ideia é essa aí, para vocês não errarem. Dentro do óculos, dentro do conjunto óculos, que é o azul, ó, eu tenho que ter 125. Mas eu já tenho 55 que está ali. Então, eu tenho que fazer 125 menos 55, que nesse caso aqui vai dar 70. Ok? E agora, é que nem roubar doce de criança. É só somar tudo. O que eu vou fazer? 30 mais 70 dá 100. 100 mais 60 dá 160. 160 mais 55 vai dar a resposta 215, letra Charlie. E aqui é uma questão com um grau de dificuldade médio para menos, uma questão tranquila. Quem já está estudando acerta, quem nunca viu passa um pouco de trabalho, mas é uma questão que é possível de acertar sem estar estudando ferrenhamente. Beleza? Dúvida? Fechou? Muito bem. Adelante. Lembrando que essa aula é gravada, né? Amanhã ela já vai estar disponível para vocês, porque assim que encerrar essa aula eu vou converter o vídeo, daí tem que subir ele para o YouTube. Então amanhã ela já está disponível, logo eu coloco o link lá no grupo. Rolando a tela, já que ninguém tem dúvida. Ha! Ha! Mer! E aí? Me chamastes para caminhar na vida contigo. Essa matéria da questão 11 que a gente acabou de fazer, ela é operações entre conjuntos, também chamado de diagramas de Venn, certo? A Fundação La Salle adora questões que nem essa, que nem a número 11 ali. A objetiva não tanto. Vamos para 12 então. O que a 12 quer que eu faça? 1 mais 3 dividido por 1,5. Então, ela é intuitiva essa questão, né? O que eu vou falar agora é uma coisa que eu não gosto de falar muito em aula, principalmente porque daqui a pouco tem gente aqui que está com um pouco mais de dificuldade. Mas essa é uma questão relativamente simples, né? Ela é uma questão que o pessoal que está mais familiarizado já responde de cabeça, né? Três dividido por 1,5. Aqui eu tenho uma divisão, né? 3 dividido por 1,5. Para alguns é óbvio essa divisão. Para vocês é óbvio essa divisão ou não? Tá. O William falou, não entendi o que o William falou ali, vezes 10. E o Rodrigo disse que sim. Tá. Para alguns é óbvio essa divisão, né? Porque 1,5 mais 1,5 é 3, né? Então, quando eu divido 3 por 1,5, eu estou em duas partes. 30 por 15. Ah, entendi. Tá.
Talvez isso que o William falou, para quem está com dificuldade, vai ser melhor. Boa, William. O que o William fez aqui? Ó? Ele pegou a fração que é 3 sobre 1,5 e multiplicou por 10 em cima e embaixo. E aí fica 30 sobre 15. 30 dividido por 15 é 2. Bom caminho, William. Então fica 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Letra D. Acabou a questão. Tenho que ficar feliz porque eu acertei uma questão dessa no dia da prova? A Mari fez por 2, ó. Sim, dá 6 sobre 3. Boa, também dá. Usar a proporção. Brilhante, Mari. O Carlinhos tá aí contigo ou não? Tô brincando. O Carlinhos é bom, né? Na matemática. O importante é que tu não erre, mas não sobe no salto se tu acertar uma questão que nem essa, ok? Beleza. Foi a 12? Algum comentário aqui mais? Tá de boa? Tá tranquilo? Então vamos adiante. Sabe-se que certo reservatório é abastecido por 3 mangueiras de igual vazão e que, quando vazio, demora 5 horas para atingir sua capacidade máxima. Supondo que sejam acionadas mais 2 mangueiras iguais às anteriores nesse reservatório, ao todo, qual será o tempo necessário para que, quando vazio, esse reservatório atinja sua capacidade máxima? Quem esperou ansiosamente pela regra de 3, aqui está, né? Regra de 3. Então, vamos lá. Eu já sei que quando são 3 mangueiras, o tempo que se leva é de 5 horas. Se eu aumentar 2 mangueiras, de 3 mangueiras vai para 5. Ele quer saber qual é o tempo que vai levar para que se atinja a capacidade máxima, ou seja, X. Toda vez que tu tem uma regra de 3 simples, que é o que eu tenho aqui, e ela é simples não é porque a questão é fácil, ela é simples porque tem 2 colunas só, a primeira coisa que tu precisa estabelecer é se essa regra de 3 ela é direta ou inversa, ok? Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Como é que eu sei que ela vai ser direta? Se um aumenta e o outro aumenta, se um diminui e o outro diminui. Não precisa olhar para os números. E quando ela vai ser inversa? Quando um aumenta, o outro diminui. Traduzindo, então, para a questão. Quanto mais mangueiras tu colocar para encher o reservatório, mais tempo ele vai levar para encher ou menos? Menos, né? Mais mangueira, menos tempo. Mais mangueira, menos tempo. Menos mangueira, mais tempo. Ok? Regra de 3 simples inversa, e é a preferência da objetiva, a resolução é sempre em linha reta. Regra de 3 simples inversa, a multiplicação é em linha reta. Se fosse direta, a regra de 3 seria em x, como a gente está acostumado a fazer na porcentagem. Então, aqui eu vou ficar com 5x igual a 3 vezes 5, x igual a 15, dividido por 5, estava multiplicando, passou para o outro lado, dividindo, x igual a 3. Letra B, como alguns já falaram aí no chat. Questão simples. Não fica feliz se tu acerta e fica triste se tu erra. Foi? Fácil. Marlon, fácil. Questão fácil. Para quem já está estudando, é uma questão fácil, né? Uma questão... Então, veja que Mas só essa... que Oi. se fosse pela lógica, daria errado, né? Porque para aumentar, diminuir metade do tempo é aumentando metade das mangueiras.
No Não caso, só- se aumentasse 2,5 mangueiras, ela tipo, diminuiu o tempo pela metade. Aham. E daí aumentou três mangueiras e o tempo ficou mais do que a metade ainda. Não aumentou 3 mangueiras, aumentou 2. Ah, tá, eu confundi. Tá, Tá? beleza, É, beleza. tá, não, é isso que eu tava tentando entender do que tu falou aí. Sim, Ele sim. de duas, né? Entendi o que tu quis dizer, mas ele aumentou 2, né? Ele aumentou um pouquinho mais que a metade, que é o que aconteceu ali. Ele, ó, o William tá dizendo ali no chat ali que não é proporcional. Na verdade, ele é, né? Mas ele é inversamente proporcional, por isso que gera um pouquinho de confusão. Isso que o Rodrigo fez é verdade, né? É verdade esse bilhete. Estaria correto. Que, na verdade, deu um pouco a mais que a metade, né? Se tu para pensar, né, ô Rodrigo, acho que é isso que tu quis dizer, né? Sim, sim, é que eu confundi que aumentou 3, mas aumentou 2, daí Isso. por isso que deu mais que a metade. Tá, fechou. Maravilha. Então, 14. Ha! Tchu, tchá, tchá, tu, tchá, tchu, tchá. Preparem-se para a porcentagem ou juros na prova de vocês, ok? Vai ter. Tão certo como o ar que tu respira. Tão certo como o amanhã que se levanta. Vai ter juros ou porcentagem na tua prova. Em 10 questões, é certo. Um capital de 12 mil foi aplicado por 3 meses no sistema de capitalização simples. Ou seja, não é juros sobre juros. A taxa de 2% ao trimestre. 2% ao trimestre, ok? Trimestre é 3 meses. Ao final do período, o valor dos juros auferidos foi igual a... E aí? Questão cretina, né? Cretininha. O teu capital é 12 mil. A capitalização dele é de 2% ao trimestre. 2% ao trimestre. E ele ficou aplicado por 3 meses. Ou seja, ele vai auferir nesse período 2%. Estão comigo ou não? 10% de 12 mil, 1.200. 1% de 12 mil, 120. É o chamado modo botequeiro. Como eu não quero 1%, eu quero 2%, então 2% igual a 240. Se esse raciocínio que eu estou fazendo aqui tem alguém que não está entendendo, tem que me dizer, ok? Para a gente poder desenrolar ali com calma e tranquilidade. Então, os juros auferidos nesse período é igual a letra A. Fechou? Para quem já está estudando, é uma questão simples. Para quem deixou para dar o gás aí em cima da última hora, acaba sendo um pouquinho mais complicado. Essa aí foi a questão, então, 14. Dúvidas? De boa? Tranquilidade? Muito bem. Questão 15. Deixa eu diminuir o zoom. Teorema de Tales. Opa, cadê? Meu Deus, cara. O bagulho tá louco. Olha aí, Jesus. Questão 15. Cada triângulo, independentemente da sua... Vamos ver que tem alguém falando no chat. Me perdi ao final. Inverti pelos meses. Tá, deixa eu só tentar buscar ali. Emerson, tu te achou ali na 14 ou não? Tá.
A questão do juros simples ali, que eu não dei tanto enfoque, ó, voltei nela ali, é fatal, tá? Fundatec, Fundação La Salle, Objetiva, o que que eles vão fazer no juros simples para tentar te confundir? Eles vão te dar o tempo de capitalização, que aqui é 3 meses, e eles vão te dar uma taxa capitalizada num período diferente, ó. Questão de juros simples dessas bancas, eles têm feito isso. E aí tu tem que fazer a proporção. 3 meses, a taxa de 2% ao trimestre, então em 3 meses vai capitalizar só 2%. Feito isso, tá morta a cobra. Não tem o que se, né, cuidar isso no juros simples e já era. Sim, foi nesse detalhe que eu me perdi. Eles vão sempre judiar aí na questão da conversão. Marlon diz. Guedes, 100% mais 2% multiplicando pelo valor, já vem com o número acrescido, facilita muito. Sim, o que o Marlon fala é verdade. É que aqui, como eu tenho muito aluno meu do presencial do EAD, Marlon, eu sigo pelo modo botequeiro. O coração deles fica mais quentinho quando a gente trabalha com o modo botequeiro. Mas o que tu está falando está correto também. Tá, seria mais rápido, né? Mais direto. Show de bola. Vamos pensar o seguinte, então. O que eu vou falar aqui talvez seja óbvio, né? Mas é importante dizer. Em um círculo, o que eu vou fazer aqui é não... Desculpem a imperfeição. Aqui é um círculo, né? Ou seja, uma volta toda, partindo do zero, né? Partindo do 0 graus aqui. Quando eu fecho uma volta toda, ele tem 360 graus, certo? Isso significa dizer, então, que meia volta tem 180. Sei que para alguns é óbvio, né? Mas, hashtag fica a dica. O que é importante tu saber na questão 15 para tu acertar ela de boa, né? É tu saber isso, né? Que o círculo todo, ele tem 360 graus e que meio círculo tem 180. E também uma propriedade da geometria, que o ângulo, quando ele é oposto pelo vértice, como assim, Guedes? Quando o ângulo é oposto pelo vértice, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo, ó, de 115 graus, ok? Que o enunciado já me diz. Para este lado de cá, que eu tenho o vértice, eu tenho outro ângulo que pela propriedade da geometria ele diz que quando um ângulo é oposto pelo vértice, eles têm o mesmo tamanho, ou seja, então aqui também tem 115. Ok? E aí, se tu já sabe que a volta toda é 360 graus, e tu já tem que isso aqui e isso aqui é 115, então os dois juntos já dá 230. Como a volta toda tem 360, então é 360 menos 230, que vai dar 130. Então, esses dois aqui somados, esse com esse aqui, tem que dar 130. Como eles são opostos pelo vértice também, então cada um tem 65. E aí fica 65 mais 65 mais 115 mais 115, que vai dar os 360. Ok? Tudo beleza? Então, se o silêncio é sim, vou apagar e vou dar uma limpadinha. Vou dar uma limpadinha ali para a gente continuar. Fala, Duda. A Duda meteu um vixe ali. Vou tentar melhorar um pouquinho aqui, ó. Vou tentar transcrever aqui, Duda, ó. Então, aqui, o que a gente tem aqui, ó? De fato, né? A gente tem um círculo aqui, ó. O círculo todo é 360, então aqui eu já sei que é 115. Pela propriedade, que daí a gente tem que saber que também tem 115. 115 mais 115, 230. Para fechar os 360, falta 130. Dividindo em duas partes iguais, vai dar duas partes de 65. Né? Duas partezinhas de 65. Então, eu já sei que o primeiro ângulo interno aqui, que é o que ele está pedindo, ó, um deles é 65.
O Marlon está perguntando até que horas vai a aula. Eu pretendo corrigir essa prova aqui, Marlon, que eu acho que vai dar um pouquinho mais de 11 horas e deixar aberto para perguntas, tá? E aí, depois a gente encerra e eu abro o grupo lá no Telegram para a gente começar a se falar por lá. Então, vamos lá. Um dos ângulos é 65. Agora eu vou continuar o meu raciocínio aqui, ó. Aqui, na continuação do desenho, daria 360, né? Se fosse um círculo todo. Mas aqui eu só tenho a metade, que é 180. Como daqui até aqui é 120, para fechar 180 faltam esse pedaço aqui, que é 60. Aqui é 120, né? Aqui é 120 e para cá é 60. Então, um ângulo é 60, o outro é 65. E, por último, a última informação, que também é uma propriedade da geometria, que diz que a soma dos ângulos internos, isso aqui é um símbolo de ângulo, tá? É uma letra grega, θ. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que ser 180 graus. Isso é uma propriedade da geometria, vocês aprenderam no primeiro ano do ensino médio. Então, se tudo tem que dar 180, tu já tem 65 mais 60, né? Ó, esse mais esse mais esse tem que dar 180. 60 mais 65 dá 125. Né? 125 para fechar 180 daria 55. E aqui a gente já tem nossa resposta. 55 graus. Os ângulos, então, é 55, 60 e 65. Letra B. Bravo. Questão que envolve conceito. Fala, Mário. Isso. A soma dos ângulos internos do triângulo sempre tem que dar 180 graus. Isso é uma propriedade, tá? Matemática. A soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180, sempre. Qualquer tipo de triângulo. Então, ó, esse mais esse tem que dar 180. Como eu já sabia que aqui era 65 e que aqui era 60, 65 mais 60 dá 125. 125 para fechar 180, falta 55. Ok? Por isso que então a resposta é 55, 60 e 65. Letra B. Valeu. Boa Uma noite, questão Christian. muito boa de errar, né, Guedes? Que ali tu se empolga que tu achou 65, 60, daí tu olha pro outro lado, tu pensa, ah, então só pode que é 60. Mas agora não erro mais. Na verdade, não tem uma ordem, né? Não tem uma ordem. Tendo todos os três valores ali, valeu. Eles colocaram em ordem crescente. Fechou? É. Tranquilito? Quem ia falar aí? Eu, Duda. Oi. O triângulo tem que fechar 180. E o círculo 360? Isso. Tá, É, show. é propriedade, né? Propriedade da geometria. Tranquilo até aqui? Beleza. Adelante. Valeu, Plaberson. Amanhã tá o link aí para continuação da aula, quem precisa ir. Eu não lembro quantas questões são essa prova aqui, mas acho que não falta muito mais. 16. PA. Progressão aritmética. Então, né? Provinha boa, tava uma provinha boa essa aqui. Vamos ver como é que a gente sai. Considerando que o primeiro termo de certa PA é igual a 6, o A1 é igual a 6, que é o primeiro termo, e que seu décimo termo, ou seja, o A10, é 105, assinalar a alternativa que apresenta o resultado da soma dos 10 primeiros termos dessa progressão.
Olha que bonito. Vou fazer o desenho aqui, para quem já foi meu em outras oportunidades se lembrar. 10 vezes 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está me dando o primeiro termo, que é 6, e o último, que é 105. Valendo 1 quilo de linguiça Borrússia, quem já foi meu aluno, como é que eu somo a progressão aritmética, os termos? Vamos lá, vamos ver quem é que lembra. Peraí, Gabi. Cri, 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 cri. Como tu soma todos eles? Isso, como é que eu faço para somar? Eu lembro que tem que multiplicar por 2. É o primeiro número mais o último número, daí vezes 2 dividido pelo número de termos. soma. É algo assim. A soma do primeiro e o último vai dar sempre o mesmo número. Não é isso? Você tem Isso. que ir somando o penúltimo com o segundo, o terceiro com o antepenúltimo. Não, na verdade, o que o Rodrigo falou e o que a Gabi falou também tá certo, ó. Só vou melhorar, ó. Eu vou somar o primeiro com o último. Poderia ser o segundo e o penúltimo, mas eu não tenho eles, né? Poderia ser o terceiro e o antepenúltimo, mas eu não tenho eles. Por questão de benevolência, eles já me deram o primeiro e o último, então vou somar os dois. 105 mais 6. 105 mais 6 dá 111. E vou multiplicar pelo número de duplas. Quantos elementos eu tenho ali? Eu tenho 10 elementos. Quantas duplas eu consigo formar com 10 elementos? 5 duplas, que seria fazer isso que o Rodrigo falou. Aí eu vou juntar esse com esse. Quanto é que dá esse aqui com esse? Também vai dar 111. Vou juntar esse com esse. Quanto é que vai dar? Também vai dar 111, né? E assim que eu vim juntando todos eles, ó, todos eles vão dar 111. E aí eu vou ter 5 duplas. Então aqui o meu resultado é 111 vezes 5. 111 vezes 5, já tenho a resposta, letra B, diretaço. Isso que eu quis dizer lá no começo, ó. Então vocês conseguem perceber que essa banca, ela pergunta sobre vários assuntos, né? Olha quantos assuntos a gente já tratou aqui hoje. Só que, ao mesmo tempo, ela não aprofunda muito, ou seja, é a questão 16, está falando de PA. Beleza, mas tu tem uma noção de PA, tu já resolve, entendeu? Para fazer mais sentido, quer ver essa questão 16 aqui, porque de repente essa explicação ela ficou um pouco bosta, né, para quem está destreinado. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quisesse somar esses elementos, o que tu ia fazer? Olha que legal. 1 mais 6. 1 mais 6 é 7. 2 mais 5, quanto que é? 7. 3 mais 4, quanto que é? Também é 7. Em 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas duplas eu tenho? Valeu, Rodrigo. Quantas duplas eu tenho? Eu tenho 3 duplas, ó. 1, 2, 3. Então, aqui nada mais é do que 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Que é o que eu fiz com esse outro exemplo da questão 16. Então, eu consigo fazer a soma dos elementos sem precisar fazer um por um. Capite? Essa, então, foi a 16. Progressão aritmética, o assunto. E o que eles cobraram foi a soma dos elementos. Posso rolar a tela? Tá de boa? De boa na lagoa? Tranquilo, Fagner? Estamos de boa? Maravilha. Show de bola. Então tá. Adiante, então, questão 16. 16. Próxima. 17. Diminuir aqui um pouquinho para caber no na tela. Não sei que de repente quem está vendo pelo celular ficou na vala. Essa 17 aqui é a última. É a última.
Vamos ver aqui, deixa eu aumentar. O gráfico a seguir apresenta o comportamento da temperatura de um equipamento industrial a partir do instante em que foi acionado. Então, o gráfico mostra lá. O eixo X, né? O eixo X, ele está mostrando a temperatura. E o eixo... desculpa, a hora, né? Tempo, desculpe. Está mostrando o tempo. E o eixo Y está mostrando a temperatura. Com base nas informações contidas no gráfico, tem gente que odeia gráfico, né? Assinalar a alternativa correta. Letra A. A temperatura do equipamento industrial permaneceu constante entre 4 e 8 horas após o início do seu funcionamento? Vamos olhar aqui, ó. 4 e 8 horas. 4 horas estava aqui, 8 horas estava aqui. Manteve constante? Não, não manteve constante. Subiu dos 64 graus para os 72. Então, a letra A está errada. Eu vou lendo com vocês, conforme alguém não entender, pode me interromper, tá? Letra B. A letra B diz: após 16 horas do instante que esse equipamento foi acionado, a temperatura estava em 72 graus. Vamos ver então, 16. Após 16 horas, ó, ligou aqui no instante zero, foi até 16 horas. Em 16 horas, qual que era a temperatura? 72 graus. Após 16 horas do instante em que esse equipamento foi acionado, a temperatura estava em 72 graus? Sim, estava. Né? Valeu, Marlon. Até. Vou ler as outras só para garantir, ok? Vou ler a letra C. A princípio, a resposta é letra bravo, tá? Vou descartar as outras. Entre 12 e 20 horas. Entre 12 e 20 horas. Entre 12 e 20 horas, aqui, ó. Após o acionamento do equipamento, a temperatura foi superior a 76? Não, não foi. Entre 12 e 20 horas, a temperatura se manteve constante em 72. Está errada a letra C. E letra D, a temperatura do equipamento permaneceu constante em todo o período do seu acionamento? Não, a temperatura não se manteve constante. Por quê? Porque no momento que ligou o equipamento, ela estava em 64 graus, após 8 horas, subiu para 72, até as 20 horas se manteve em 72, depois caiu para 64 de novo em 24 horas. Então, a resposta aqui da 17 é a letra B, com certeza. E com isto, nós encerramos a correção das duas provas. E eu deixo aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pedir que eu repita alguma coisa, só me dizer. Estou à disposição de vocês a partir de agora. Fagner está com cara de preocupado. Quer perguntar alguma coisa ou não? Tá de boa? Dudinha, Emerson, Gabi, são os que estão comigo aí. Ainda no ao vivo, Igor, Felipe, De boa aí, Guedes. Pra mim tá Obrigado pela Micaela, aula. tranquilo também, Guedes. maravilha. Mari também, de boa? Vamos ver no chat aqui. Beleza, beleza. Tudo certo então, minha gente. Vou abrir o grupo do Telegram ali também a partir de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Tiverem resolvendo alguma questão objetiva, não vão perder tempo com outras coisas, podem mandar no grupo ali que eu vou dar uma priorizada nesses grupos que eu tenho, tanto da Fato quanto do Éder, quanto esse nosso ali, para a gente tirar essas dúvidas finais aí. E nem Beleza? ali, Guedes, no edital até diz alguma coisa de lógica, mas não é raciocínio lógico em si, né? Tipo, a lógica proporcional, os conectivos lá. É boa essa tua pergunta, porque ela veio bastante ao longo dos cursos preparatórios. A única parte de lógica que cai é a parte de lógica sequencial, né? Que é, ele vai te dar ali 3, 4 figuras, tem que dizer qual é a quarta,
ou ele vai te dar uma sequência de símbolos, tem que dizer qual que é a próxima. Não cai proposições, tabela verdade, negação, equivalência. Se cair, é passível de recurso e a gente anula a questão, mas fiquem tranquilos porque não vai cair. Com certeza. Show de bola, então. Maravilha. Valeu, Guedes. Um abraço aí, boa Valeu, noite a Emerson. todos. Aí. Valeu, Guedes, pela aula. Boa noite aí. Valeu. Obrigado, Micaela. Segura na mão de Deus. Boa noite para vocês. Valeu. Bom restinho de domingo. Amanhã esse link dessa gravação vai estar no YouTube para que todos possam assistir novamente se for necessário. Beleza, minha gente? Valeu. Bom restinho de domingo a todos aí. Aproveitem para descansar. Beijo, beijo.